Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos mais uma vez nessa página CMV Live. E hoje, atendendo a pedidos, no caso aqui, né, a minha aluna, onde eu leciono a aula de Sociologia e Filosofia, ela me pediu, no caso aqui, o tema cultura de massa, né, trabalhar um pouco a respeito disso daí, falar um pouco a respeito disso. Mas antes de me voltar a esse tema cultura de massa, e eu vou procurar ser o mais breve e rápido possível ao apresentar esse tema, esse conteúdo, é interessante falar a respeito do objetivo da página e do canal, principalmente do canal Seven Live. Então o canal Seven Live, assim como outros canais ali do YouTube, faz parte, entendeu, de estratégias, no caso aqui, de comunicação. Então o Seven Live, assim como outros canais, ele serve para o quê? Para comunicar. Só que no caso aqui, então, ele é mais voltado à informação e ao conhecimento de uma maneira, vamos dizer assim, generalizada. Logicamente que aplicando-se assim, o conhecimento da área de humanas. Então eu vou falar um pouco, né, sempre a respeito de história, geografia, sociologia, filosofia, um pouco a respeito de informática, entendeu? Assuntos mais atuais, atualidades. Recentemente eu lancei um vídeo onde eu falei a respeito de atualidades desde 2014 a 2018. Então eu fiz uma retrospectiva com os principais temas, no caso aqui até o mês de março, no final do mês de março no caso. Né, e teve uma boa adesão, boa procura, o pessoal gostou, né, o pessoal aí que vai prestar o concurso, no caso, para a Polícia Civil. Então o objetivo da página Seven Live é desenvolver esses temas. Então eu tenho por objetivo, e vou fazer isso daí, no caso, né, trabalhar a história, por exemplo, da sociologia, filosofia, os temas mais atuantes que acaba caindo, por exemplo, em vestibulares, alguns concursos, assim, colocar algumas questões relacionadas a isso, geografia, história também, né, e posteriormente retornar aquele conteúdo que nós estávamos trabalhando, entendeu, em clima da Copa do Mundo, falando a respeito de vários temas aí da atualidade, e em alguns momentos dar algumas pinceladas em relação a essa área de informática, como agora eu vou falar a respeito da cultura de massa, atendendo a pedidos no caso aí, né. Então vamos lá. Para se falar a respeito de cultura de massa, é interessante compreender e entender que cultura de massa, ela não é simplesmente uma manifestação cultural, né? Mas ela é uma forma, né, de se levar as pessoas a uma homogeneização. Então todos os autores e todos os filósofos, a filosofia ela tem uma praticidade muito interessante no dia a dia, sim, além da sociologia e outras áreas do conhecimento, eles vão dizer, eles vão falar, né, que a cultura de massa ela é uma forma de homogeneizar, de padronizar as pessoas, né, e levá-las simplesmente a um consumo, né, a uma vida voltada ao consumo. Só que antes de me aprofundar em relação àquilo que é cultura de massa, é interessante falar a respeito do que é cultura. Então há uma definição muito clara do Edward B. Taylor, né, esse antropólogo aí, que vai falar e vai dizer que a cultura, e, aliás foi um termo que ele mesmo meio que cunhou, né, cultura, na verdade, é um conjunto de símbolos, valores, tradições, religião, né, de vários povos, no caso. É que diferencia um povo e um outro. Isso é cultura. E não envolve, entendeu, um aspecto monetário. Se envolve, entendeu, não é o principal. Coisa que é diferente da cultura de massa, por exemplo, entendeu, no caso, que é voltado ao consumo. Né? Então, cultura é um conjunto de crenças, valores, morais, aspectos religiosos, filosofia, né? Isso aí faz parte, o quê? Da cultura. Existe cultura popular, que está relacionado, entendeu, ao povo, né, aquilo que é mais popular, aquilo que é voltado mais aos interesses populares, é um pouco mais simples. Né? E existe cultura erudita, que é específica de uma classe. Então há uma diferenciação entre cultura popular e cultura erudita. E em alguns momentos, alguns elementos da cultura popular acabam fazendo parte, por exemplo, da elite, né, da cultura erudita. Isso daí acaba ocorrendo em alguns momentos. Você vê isso daí no blues, no jazz, no próprio rock, o gospel, no negro spiritual nos Estados Unidos, né, a própria MPB também aqui no Brasil e algumas outras formas, né, também de manifestações artísticas, além do caso aqui da música, no caso. Né? Então isso daí é a diferença. Então cultura é um conjunto de crenças e valores, você tem cultura popular, que é uma cultura mais voltada a um povo, folclore pode se enquadrar em uma espécie de cultura popular, também é cultura popular,
regionalismos, entendeu? Aquilo que faz parte da cultura nordestina, que é tradicional, da cultura da região norte do Brasil, da cultura do centro-oeste, da cultura do sul, do sudeste, principalmente do interior aqui do sudeste, da cultura, por exemplo, carioca, né? Isso daí faz parte do quê? Faz parte aí de culturas específicas, tradicionais e também populares, né? Pode se enquadrar aí, nesse caso aí, como cultura popular. Agora, além da definição de cultura, cultura popular e cultura erudita, aquilo que pertence, por exemplo, a umas pessoas que têm um nível de sofisticação e pode se enquadrar, por exemplo, você tem um conhecimento de inglês, você viajou muito, você sabe tocar vários instrumentos, você detém um conhecimento erudito. Então isso daí pode se enquadrar também nessa questão de cultura erudita. Então, além disso daí, existe aquilo que conhecemos como cultura de massa. Cultura de massa, ela foi aí cunhada e trabalhada, no caso aqui, principalmente na escola de Frankfurt, né? Na teoria crítica, e uma abordagem, vamos dizer assim, mais específica em relação à cultura de massa, ou um sinônimo para a cultura de massa, é indústria cultural. Então você tem Adorno, Horkheimer, né, que trabalhou, entendeu, no caso aqui, essa questão aqui de cultura, indústria cultural. Então o que seria indústria cultural? É uma forma de você, aos poucos, introjetar e trabalhar gostos, estilos, tendências, de uma maneira generalizada, para que as pessoas tenham vontade e necessidade de consumir os produtos, né, que são, logicamente, produzidos, entendeu, pela indústria, né, e vamos dizer assim, essa cultura, basicamente, ela nasce, ou ela é forjada a partir o quê? A partir do marketing. O marketing, então, ele tem esse papel, entendeu, né, de formar essa cultura. Então você vê, por exemplo, em novelas, pessoas ali utilizando produtos, entendeu, de marca, lançando modas, né? As músicas, entendeu, que também são populares, fazendo parte, por exemplo, de novela. Novela é uma grande vitrine, novelas e filmes são vitrines, né, no caso aqui, para todos esses produtos, e jeitos, estilos, maneiras de se comportar, também no caso aqui, que se enquadra a esse papel da cultura de massa. E a cultura de massa ela tem por princípio tornar tudo muito meio que igual, entendeu, né? Você não tem uma definição clássica, uma definição real de certos tipos musicais. Então hoje em dia você vê, por exemplo, entendeu, o sertanejo aí tem um pouco de axé, tem um pouco de forró, tem um pouco de vaneirão do Rio Grande do Sul, é meio romântico, não é meio sertanejo, o rock, entendeu, ele é meio pop. A própria cultura pop, ela não deixa de ser também uma cultura de massa. Então você tem esse desenvolvimento. E serve para quê isso daí? Para homogeneizar. Para tornar as pessoas, entendeu, mais fáceis, no caso aqui, de consumirem os produtos que são constantemente lançados. Então você lança um produto e você quer, entendeu, que determinadas pessoas consumam esses produtos. Então, para você fazer essas pessoas consumirem, você tem que criar um personagem. Aí entra a questão musical, entra a maneira como ele se comporta, gírias, valores, que de certa forma se enquadram o quê? Nesse produto, naquilo que será vendido, né? Há até uma discussão, entendeu, muito clássica em relação a essa questão desse marketing, dessa indústria de marketing, né? Você vende um carro, você não está vendendo, por exemplo, um carro, simplesmente um veículo de locomoção, né, que vai ali te facilitar a sua vida. Não, você está vendendo segurança, você está vendendo ousadia, você está vendendo conforto, você está vendendo sedução, né? Então tudo isso daí faz parte, entendeu, desse ambiente comercial de cerveja, né? A maneira como o ser humano, aos poucos também, ele vai sendo utilizado aí como um objeto, né? Como algo assim que também faz parte dessa indústria de consumo. Tem um sociólogo que morreu recentemente, o Zygmunt Bauman, entendeu, que ele trabalha muito essa questão de modernidade líquida. Então ele faz um desdobramento, entendeu, em várias áreas humanas, amor líquido, né? E vários outros livros que trabalham com essa questão de liquidez, que ele mesmo, aí no caso, formou, né, deu esse nome. Por que liquidez? Então ele faz uma relação, por exemplo, entre a descartabilidade, né, a obsolescência programada, por exemplo, de alguns produtos. Por exemplo, hoje em dia você compra, por exemplo, a maioria dos produtos que nós compramos e utilizamos hoje em dia não tem uma durabilidade. Antigamente um rádio ele era uma caixa enorme, ele era um móvel que era colocado na casa, por exemplo, e durava o quê? Um século. Né? Assim como os outros móveis também que eram utilizados, televisão. Hoje em dia, entendeu? Tudo é muito descartável.
né? Há uma descartabilidade muito grande, entendeu, em relação a tudo isso. E isso daí também se aplica às relações humanas, né? Você vê as redes sociais que, de certa forma, aproximam as pessoas que estão distantes e distanciam as pessoas que estão perto. E outras formas também de manipulação. E por que que isso daí? Qual que é o lucro? Qual que é a vantagem, entendeu, das pessoas se comportarem dessa forma? Elas se tornarem, entendeu, muito mais consumistas, né? Elas se tornarem muito mais fáceis, né? Aptas ao consumo. Você não tem criticidade, você não tem uma reflexão frente a muitas coisas, você age por impulso. Você, logicamente, é voltado, entendeu, a consumir por impulso. Pense bem, a maioria das coisas que a gente tem, entendeu, né? A gente acaba comprando e utilizando, mas a gente muitas vezes não há uma necessidade de ter isso daí, né? Nós temos isso daí porque esse consumo, entendeu? Esse marketing, essa indústria, né, cultural acaba nos levando, entendeu, esse consumo. Isso daí é livros, roupas e qualquer outra coisa. Você paga, por exemplo, um dinheiro, uma quantia elevada aí para ir numa festa e às vezes não é tão agradável assim. Você acaba se comportando, entendeu, por modismos e costumes, né, e que de certa forma, entendeu, estão enquadrados nessa questão aí de cultura de massa. Então, cultura de massa nada mais é do que uma estratégia, do que uma maneira, do que uma criação, no caso aqui, entendeu, do marketing, né, das indústrias, né, onde o objetivo principal é a homogeneização, é a formação de indivíduos que pensem de maneira igual, que não há criticidade e que sejam simplesmente trabalhadores e consumidores. Por isso que eu lancei o livro Poder da Vontade, e eu faço convite a todos aí, vocês aí, a lerem esse livro, terem esse livro em suas mãos, que vai fazer uma crítica em relação a isso daí, e a maneira como nós podemos aí, de certa forma, nos afastar desse pensamento e termos qualidade de vida, que é o que nós devemos buscar aí, principalmente. Pessoal, muito obrigado pela participação, espero ter ajudado todos vocês aí. Na dúvida, estamos aí. Muito obrigado, até a próxima, bye bye.